É Livanilde Aparecida de Paula. Eu tenho 65 anos, natural daqui de Rio Claro, da Vila Paulista. Eu nasci aqui. Nasceu e foi criado aqui? É. Minha mãe casou-se aqui. E o meu avô mesmo, a opção dele de sair de vir para a cidade foi vir embora para Rio Claro, né? Então, eu moro aqui. Meu avô, com mais o seu Nascimento, que morava naquela casa da esquina ali, foram os primeiros proprietários negros de Rio Claro. Porque os negros não tinham propriedade, não tinham nada, né? Então eles conseguiram esse terreno e construíram. Então essa casa da esquina ali era do meu avô. E essa casa da esquina do meu avô, ele era funcionário, né? Entrou na coisa naquela lei que teve uma lei de cotas, né? Do serviço para o trabalhador brasileiro, nos anos 30. Então, nessa lei de cotas, eles conseguiram entrar, porque até então só conseguia trabalhar na lavoura, né? Aquela Companhia Paulista. Aí entraram na Companhia Paulista e, como acontecia com os negros, era o serviço mais duro, né? Que eles tinham que fazer. Meu avô trabalhava na história lá da Prema e meus tios, né, que eu te falei que eles ficavam pegando semente. Meu tio tinha 16 anos quando começou a trabalhar. E ele pegava a semente dos eucaliptos, né? E a gente ia lá passear, levar a comida para eles. Aí a gente gostava muito de lá, é um espaço muito bom. A gente tinha os colonos, né? A gente tinha amizade, tinha muita criança no horto, muita criança. A parte mais que a gente curtiu foi essa parte aqui, ó, de perto da minha casa. Que tem esse rio que corta aqui, o Ribeirão Claro, era maravilhoso. Limpinho. Nossa, era maravilhoso. Tinha uma praia, sabe? Então a gente brincava muito no rio. Quando era a época assim que era de chuva, ele vinha quase aqui na esquina da P5. O rio enchia, sabe? E a gente brincava muito no rio e a gente brincava desse lado do horto aqui. Atravessava aqui o rio, era comum o pessoal daqui estar lá em cima no meio do horto. Tem um pomar lá, tem ainda o pomar. Sabe? Tem pomar, tem as trilhas, né? E você já entrou lá? Já. É muito bonito, não é? Uma bicicleta lá. Então, nós ficava muito por ali, brincava ali. E aquela parte lá a gente visitava os amigos que moravam lá, né? Depois a gente, na adolescência da gente, era o espaço de lazer que nós tínhamos em Rio Claro, era o horto. Porque aquela época não era como hoje, que você pode ir no shopping, né? Você pode ver televisão, você pode fazer um monte de coisa. Então a gente, os domingos mesmo, né? Era muita gente no horto, a gente dançava lá. Ah, tinha festa, tudo. Tinha um salão lá. Tinha um salão lá e a gente dançava lá todo final de semana. E a gente fazia piquenique. A comunidade negra fazia piquenique no horto e vinha a caravana da região. Vinha as caravanas de Araraquara, São Carlos, Então andava como um ponto de encontro. Campinas, aí o pessoal vinha, né? E parava tudo lá e a gente ficava lá o dia todo lá. Daí tinha dança, né? Tinha namorico, né? Porque lá o espaço era convidativo, né? E então foi uma época muito feliz, viu? Essa época aí, que a gente aproveitou muito a floresta, muito mesmo. Certo. Então nós fazíamos piquenique, sabe? Minha mãe ficava muito brava, porque a gente tinha que levar coisas, né? Pra fazer o piquenique lá. E tem os rapazes, eles não levavam nada, comia tudo que a gente levava. Então, minha mãe ficava meio brava. Mas sempre essa bagunça agora de estar levando cesta. E uma queria competir com a outra, né? Pra estar levando a cesta de piquenique. Aí a gente comia lá, o pessoal jogava futebol, a gente ficava na torcida. E a gente andava daqueles pedalinhos que tinha lá. Tem pedalinho na época. Tem, mas aquele lago, gente, parece que não é, parece que é outro lugar hoje. De tão lindo que era aquele lago. E aí a gente andava de pedalinho e as pessoas iam de outra cidade para participar ali, sabe? A gente fazia vários encontros lá no horto. Andava, durante a semana a gente andava por aqui, ó.
atravessava ali o rio e andava por tudo aí por cima. Tinha o pessoal daqui de perto de casa que costumava caçar, né, naquele tempo. Caçar passarinho. Caçar bicho mesmo. Tatu. Com tatu, carne de tatu. A gente comia, era difícil, mistura, viu? Né? Não era igual, eu tava falando hoje, não é igual agora não, que você come o que você quer. Tem que ver você. Aí eles traziam tatu, sabe? Capivara. Mas naquele tempo tinha muito, né? Tinha bastante. Agora não sei como que, acho que nem quase tem mais, né? Esses dias apareceu uma capivara aqui pra baixo. Às vezes aparece aqui no quintal. Aí eles caçavam capivara, tem o pomar lá. Você chegou já a ver o pomar? A gente pegava jabuticaba na época. O pessoal sempre tá pegando limão, laranja. E era uma diversão, uma a mais, né? E era uma coisa saudável, né? A gente fazia até, tem a medicação, né? Que fazia com o eucalipto, o xarope para bronquite. Sua mãe fazia? Fazia o xarope. Usava o eucalipto para fazer incenso, né? Então minha mãe punha ele curtia ele numa lata assim, depois ela punha fogo e fumaciava, né? A casa ficava cheirando eucalipto. Muita coisa que a gente achava que a gente não precisava saber, porque ela já sabia, né? E ela já fazia o óleo do eucalipto, fazia os xaropes, tudo. Ela fazia sabão, né? Então quando fazia o sabão também, punha aquelas folhas, né? Que pegava. Minha avó tinha muito cuidado com as coisas que era natureza, assim, que essa coisa de ecologia aí, pro negro, ela não é uma novidade, sabe? Porque sempre foi ensinado e que se a gente não preservasse, a gente não ia ter, né? Então minha avó tinha muito cuidado quando a gente ia pegar as folhas, só podia pegar a folha que estava no chão, né? Então quando ela ia fazer as preparações, ela pedia pra gente pegar, ajudar a colher as folhas, né? Então a gente tinha que pegar sempre as folhas que estavam no chão e para ela fazer os preparatórios. Fazia muita coisa com o eucalipto. Fazia tipo compressa, quando a pessoa tinha dor, sabe? E a gente andava muito. Minha avó tinha horta lá no meio do horto. Ela plantava feijão lá no meio do horto, plantava mandioca, sabe? No meio do eucalipto lá. A minha infância lá foi maravilhosa, pegando fruta do pé, sabe? Era uma coisa que hoje em dia, né? O outro era o quintal da sua casa, né? Aqui todo aqui, o pessoal daqui desse bairro aqui, da cidade nova, né? Você vê que tem esse pessoal mais antigo, tudo, né? Todo mundo curtiu bastante o horto. Hoje a gente tem bastante saudade, né? De quando... Assim mesmo, quando eu recebo... Agora, esse final de ano eu não estive lá. Meu filho casou em dezembro e eles não deixaram ele entrar lá para fazer fotografia. Porque essa que não pode mais, né? Então ele não pôde nem ir lá. Mas sempre quando eu recebo visita, eu gosto de levar lá no horto. Sabe, é o nosso cartão postal. Então eu falo, vamos lá, você conheceu o horto. Aí eles vêm, a gente já tem aquele hábito de comer lá, né? De coisar, nós fizemos já muita atividade da comunidade negra no horto, né? Eu falo para as crianças, né? Eu falo, se você ficar raspar a terra do horto, você vai sentir cheiro de negro. Porque ali eles eram escravizados, né? Muita coisa, você viu ali naquele horto ali, tem muita coisa ali que é tecnologia dos africanos, né? Aquelas que eles fazem de coisa de galeria de água, você já prestou atenção? Aquilo lá é tudo tecnologia africana. Aqueles casarão foram construídos pelos negros, né? Então já a história da gente ali tem aquela fazenda que tem lá atrás, não sei se você já chegou aí lá, aquela fazenda lá era de... onde os negros também eram escravizados lá, né? Naquela fazenda. Até eu nem sei aquelas fazendas para quem ela era, quem era o dono dela, que ela hoje é abandonada, né? E é um espaço para a gente assim de bastante importância, né? E eu acho muito importante na minha vida, né? Depois que eu conheci a história, a minha avó me contou a história do Navarro, né? Minha avó dizia que quem idealizou o horto foi uma mulher, Dona Viridiana.
Ela falou pro neto, pro afilhado, né, que era o Navarro, para ele fazer dali, daquelas terras, um espaço florestal. Então ele foi, desde que ele estudou na Suíça, né, minha avó me contava, e quando ele voltou de lá, ele preparou a floresta, né? Então eu achava legal, falei, poxa, uma mulher, né, sempre é bom pra gente saber, né? Já fui homenageada lá. Se vocês for lá no Horto, encontrar o Bosque das Mulheres lá, já viram? Então, o Bosque das Mulheres. Então, foram escolhidas umas mulheres para ser homenageada. E as mulheres foram homenageadas, plantaram uma árvore lá, frutífera, e tem o nome, né? E eu também faço parte do bosque. Tem a Dona Diva lá. Você chegar lá, eu falo assim, quando eles vão no horto, eu falo para você, vai lá procurar lá, se a minha árvore está lá ainda. E a minha árvore é uma de goiabeira. Goiabeira. Então acontecia os eventos lá, Dia da Mulher, porque antes a gente não tinha tanta opção assim Tinha tantos espaços. de espaço para fazer, né? Então a gente fazia tudo lá no horto, fazia samba de noite, o batuque da umbigada, Também acontecia lá no horto, e só com a luz da lua. É muito lindo, e a fogueira, né, que acendia para esquentar o couro. É uma delícia lá, maravilhoso lá. E antigamente devia ser muito mais bem preservado, bem cuidado. Era bem rústico, né? Não era. Agora você vê que tem algumas coisas que é um pouquinho mais sofisticado, assim, né? Mas naquele tempo era como era, nativo mesmo. Né? Você entrar na mata ali. Fazer... mais bonito. Bonito. Eu achava mais bonito. A gente viveu, a floresta fez parte da minha vida, da vida dos meus irmãos. E aquela água, não sei por que parece que era tão limpinho, né? Agora tem tanta gaiarada, né? É que diz que é Vitória Régia, mas sempre teve Vitória Régia lá. Eu tenho uma história triste que me marcou, fiquei muito tempo sem ir lá. Foi um amigo meu que ele matou o pai dele. O pai dele humilhava ele, sabe? Humilhava muito, 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 sabe? E ele falava pra nós, né, que qualquer dia eu vou matar meu pai, né? A gente não achava que... Aí eu nunca mais consegui esquecer isso. Foi muito triste para todo mundo, sabe? A gente parou de estar curtindo lá. Acho que até no ano 2000 mesmo, quando a gente fazia muito evento afro lá no Horto, muito mesmo. E a prefeitura dava um ônibus. Tinha uns ônibus na prefeitura, uns ônibus azulzinhos, que eles carregavam funcionário com aqueles ônibus. E aí a gente fazia os encontros, então tinha como as pessoas ir, né? Aí esses ônibus ficavam indo e vindo lá do Horto, sabe? Porque ficava à noite, né? Nós fazíamos eventos à noite lá. Que nem quando nós fazíamos samba de roda, fazia o tambu, essas coisas, era à noite que acontecia lá. Então, tinha transporte pessoal, sabe? Foi muito bom. Foi muito bom mesmo.